Olá, eu sou a professora Aldenice e hoje nós vamos ter aula de História. O contexto que nós iremos abordar será sobre a Segunda Guerra Mundial. O contexto histórico ou os antecedentes antes de iniciar a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945, está dentro do revanchismo dos perdedores da Primeira Guerra Mundial, crises econômicas, conflitos entre os países imperialistas e política por querer dominar os povos inferiores, política do apaziguamento, Conferência de Berlim, e a expansão do fascismo, que também com a expansão do nazismo, a grande Alemanha, a Alemanha de Hitler. As causas da guerra. Desde o final da Primeira Guerra Mundial, a Europa sofria com o revanchismo e assistia à militarização das nações prejudicadas pelo Tratado de Versalhes. Então, a Primeira Guerra Mundial, feita para pôr fim a todas as guerras, transformou-se no ponto de partida de novos e inconciliáveis conflitos, pois o Tratado de Versalhes desencadeou um forte sentimento nacionalista. As contradições aumentaram com os efeitos da Grande Depressão. Além disso, a política do apaziguamento, adotada por alguns líderes políticos do período entre guerras e que se caracterizou por concessões para evitar um confronto, não conseguiu garantir a paz internacional. Assim, consolidaram-se os regimes totalitários, que visavam sobretudo a conquista territoriais, processo que desencadeou a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que os regimes totalitários são aqueles regimes do Hitler e de Mussolini, certo? O início da guerra. O início da guerra teve no dia 1º de setembro de 1939, que o exército alemão lançou uma forte ofensiva contra a Polônia e conseguiu derrotar as suas tropas em poucos dias. A União Soviética tornou efetivo o seu pacto com a Alemanha nazi e ocupou a parte oriental da Polônia. Então, na Polônia, o interesse dos nazistas estava nos territórios perdidos na Primeira Guerra Mundial, a cidade do Porto, o chamado Corredor Polonês. Para obtê-los, Hitler forjou um ataque polonês a seu território e justificou a invasão como um contra-ataque. A Polônia sucumbiu ao poder bélico germânico e a capital foi ocupada em setembro de 1939. A superioridade tecnológica alemã era tão grande que esse tipo de ataque foi chamado de Guerra Relâmpago. Outro detalhe também foi que essa guerra foi provocada pelos 3 países em que tinham sido implantados regimes autoritários: Alemanha, Itália e Japão. Estes estados queriam ampliar as suas respectivas áreas de influência e uniram-se numa coligação que ficou conhecida por Eixo. Países envolvidos na Segunda Guerra Mundial. Esses são os de início, né? Depois tivemos vários outros países que também participaram na Segunda Guerra Mundial. Foram feitas essas coligações, no caso o Eixo, que era a Alemanha, a Itália e o Japão, e os aliados, que era a Inglaterra, Estados Unidos e França. De início, a provocação, né, a principal provocação da guerra foi pelo comandante, o líder da Alemanha, Hitler, que sonhava conquistar o mundo e impor a superioridade dos germânicos. A Segunda Guerra Mundial era dividida em 3 fases, né? Na primeira fase, ela durou de 1939 a 1941, foi chamada a Guerra Relâmpago, né, com a vitória do Eixo. A segunda fase foi de 1941 a 1943, onde a mundialização da guerra e o equilíbrio de forças é aonde entra os Estados Unidos e a União Soviética. Na terceira fase, 1943 a 1945, aonde nós vamos ter as vitórias dos aliados. Vamos falar um pouquinho das características dessa primeira fase da Segunda Guerra Mundial, onde ocorreu em 1939 a 1941, também chamada de a Guerra Relâmpago, né? E teve a vitória do Eixo. Essa guerra, através dos ataques rápidos
e imprevistos do exército alemão, utilizando os carros blindados, né, apoiados pelos bombardeios de avião e da artilharia. Com esse tipo de guerra, que durou cerca de um ano, a Alemanha conquistou quase toda a Europa, exceção da Inglaterra. Houve alguns acontecimentos principais, né? A Alemanha invade a Polônia, a Alemanha também invadiu a Dinamarca e a Noruega, e a Alemanha invade a Bélgica, Holanda, Luxemburgo e França. Na segunda fase, vai de 1941 a 1943, a mundialização da guerra e o equilíbrio de forças é quando entra os Estados Unidos e a União Soviética. Então, em fevereiro e abril de 1941, os alemães ocupam a Líbia, em África, a Iugoslávia e a Grécia na Europa. Mas 22 de setembro de 1941, a União Soviética, né, a antiga União Soviética, ela entra na guerra devido ao ataque da Alemanha, né, uma operação aí barbarrussa. E ainda na segunda fase, né, a entrada dos Estados Unidos na guerra devido ao ataque do Japão à base americana de Pearl Harbor, no Havaí. O que foi o dia D? Foi em 6 de junho de 1944, chamado Dia D. As forças aliadas desembarcaram na Normandia, norte da França. E em janeiro de 1945, os soviéticos ocuparam a Polônia. Hitler acabou se suicidando em 30 de abril e em 2 de maio a bandeira vermelha soviética tremulou em Berlim. Com isso, teve fim o governo nazista na Alemanha. Ainda na terceira fase, né, a vitória dos aliados, ainda teve uma ocorrência muito trágica, né, que foi o lançamento da bomba atômica enviada pelos Estados Unidos, né, que forçava o Japão à rendição. Então, os Estados Unidos executaram um bombardeio atômico nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Então, isso ocorreu no dia 6 de 8 de 1945, o lançamento da bomba atômica em Hiroshima. 3 dias depois, no dia 9 de 8, o lançamento da bomba atômica em Nagasaki, né, forçando assim a rendição incondicional do Japão. Vamos falar um pouquinho sobre a entrada, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Bom, o estopim para a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi o afundamento de navios brasileiros por submarinos alemães em 1942. Além disso, acordos de compensação financeira e tecnológicas oferecidos pelos Estados Unidos também contribuíram para que Getúlio Vargas decidisse participar da guerra. Então, em 1943, foi organizada a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, e no ano seguinte, em 1944, 25 mil brasileiros participaram para lutar em território italiano, onde atuaram em campanhas decisivas no conflito. E as consequências da Segunda Guerra Mundial? Então, os aliados determinaram pagamentos de guerra às nações derrotadas para a reconstrução e indenização dos países vencedores, assinado o Tratado de Paz de Paris. A Hungria, Finlândia e Romênia foi ordenado o pagamento de 300 milhões de dólares para a União Soviética. A Itália foi obrigada a pagar correspondente a 360 milhões de dólares de indenização cobrada pela Grécia, Iugoslávia e União Soviética. No fim da guerra, cerca de 70% da infraestrutura europeia estava destruída. Os países membros do eixo tiveram que indenizar os países aliados em mais de 2 bilhões de dólares. Com a derrota do eixo, a Alemanha teve todos os recursos financeiros e materiais transferidos para os Estados Unidos e a União Soviética, além de ter todas as indústrias desmanteladas para evitar um novo rearmamento como forma de vingança. No final da Segunda Guerra, houve uma grande divisão de territórios, principalmente a divisão da Alemanha, né, pelas 4 potências vencedoras, mas no final, quem acabou mesmo dividindo foi entre os Estados Unidos e a União Soviética. Vamos falar um pouquinho sobre as tecnologias, né?
Em 1939, né, a tecnologia bélica ela evoluiu rapidamente durante a Segunda Guerra Mundial e foi crucial para determinar o rumo da guerra. Algumas das principais tecnologias foram usadas pela primeira vez, como as bombas atômicas, radar, fuzil, mais rápido, mísseis balísticos e processadores analógicos de dados, computadores primitivos. Enormes avanços foram feitos em aeronaves, navios, submarinos e tanques. Muitos dos modelos usados no início da guerra tornaram-se obsoletos quando a guerra acabou. Um novo tipo de navio foi adicionado aos avanços navio de desembarque anfíbio usado no dia D. Então a tecnologia aqui ajudou bastante, né? Aqui a gente vê um pouco da imagem da explosão da bomba de Nagasaki quando os americanos enviaram, né? É uma imagem muito triste. Outro fator também marcante foi o Holocausto, né? O maior crime do nazismo foi contra os judeus. Calcula-se que quase 6 milhões de judeus europeus exterminados em um campo de concentração. Eles eram expulsos de suas moradias e iam viver em um gueto ou trabalharem como escravos e, por fim, exterminados pelas câmeras de gás. Tudo isso por causa da doutrina antissemita que propagou entre os alemães usando uma ideologia de uma raça ariana, de uma raça pura. Tudo por conta do Hitler, né? Do nazismo que ele impôs. Aqui mais uma foto, né? Do campo de concentração, como viviam esses judeus, né? Todos amontoados um em cima do outro. Era muito triste essa situação. Aqui eu deixo umas dicas de filme, né? Como O Menino do Pijama Listrado, O Pianista, A Lista de Schindler, Olga, A Queda das Últimas Horas de Hitler, Segunda Guerra Mundial, Dia D, A Invasão de Normandia, O Grande Ditador com Charlie Chaplin, Minha Querida Anne Frank e Os Falsários. Para fechar o conteúdo da Segunda Guerra Mundial, eu vou deixar aqui um pouquinho dos tópicos, né? Que ocorreu após o mundo pós-guerra, né? Houve a Conferência de Potsdam, o aumento da intervenção dos governos na economia, aumento da produção industrial e desenvolvimento dos meios de comunicação, como a tecnologia, a Revolução Industrial, a divisão da Alemanha, né? Como eu falei para vocês, a Alemanha Ocidental e Oriental, a antiga União Soviética e os Estados Unidos que vão comandar, a divisão do mundo em dois blocos, capitalista e socialista, que vai ser os Estados Unidos e a antiga União Soviética, aonde nós vamos dar início ao conteúdo de Guerra Fria após o término da Segunda Guerra Mundial, após 1945. Bom, galera, eu deixo aqui a atividade do livro da página 95, questões de 1 a 4, e o refletir 1, as letras A e B. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? E até a próxima aula.